As associações de estudantes das escolas Jacome Raton e Santa Maria do Olival de Tomar apresentaram publicamente o Manifesto do Estudante por uma escola mais democrática, documento reivindicativo e que se centra no ensino básico e secundário da cidade nabantina. Numa sessão que encheu a sala principal do edifício da Junta de São João Batista, registro para a análise de temas relacionados com problemas estruturais e conjunturais das escolas, oferecendo de forma construtiva soluções que vão de encontro não só aos interesses dos alunos, mas também ao encontro daquilo que será uma escola melhor, mais eficiente e mais democrática, refere o manifesto. A ERTS marcou presença nesta sessão, altura em que André Pereira, um dos alunos intervenientes, explicou as razões que estiveram na base deste documento. Um mundo a morrer tão quente, uma pandemia, a maior desigualdade de sempre. Não fosse cair num clichê e diria mesmo que vivemos num momento decisivo da nossa história. Revelam-se, nos momentos de crise, uma tempestade de problemas. Em Portugal, os problemas ou são estruturais, ou seja, impossíveis de resolver, ou são conjunturais, ou seja, não de resolver sozinhos. É o problema do imobilismo que domina a crise em forma de país em que nos encontramos. Assim vivemos, um país naufragado no meio da tempestade, à espera que a terra o encontre. Não encontra. Nunca o encontrou. E, como o passado é de um grande futurismo, nunca o encontrará. Resta-nos a memória, em forma de estátua que os estrangeiros observam com bem mais interesse que nós. A nostalgia em forma de país. Um país que se conforma com a má forma que tem. Ninguém quer saber. Os mais velhos vivem o passado. A geração adulta não vive, sobrevive e é a custo. A geração mais nova, das duas uma. Ou é a aceitação da insignificância a que o destino nos compromete, ou é a ambição de ser a ambição de uma qualquer multinacional estrangeira que os livre de terem de aceitar esse destino. A geração mais qualificada que este país já viu é a geração mais precária e é também a geração mais desinteressada pelo mundo. Quando se fala dos jovens, para além do mercado de trabalho que lhes sabe a pouco, ou da sua fraca saúde mental, que acaba por pagar o sabor amargo da precariedade, fala-se da sua pouca participação política e cívica. Aliás, este é um problema que transcende todas as gerações. Abster-se em relação ao futuro é viver o paradoxo de ter interesses e não lutar por eles. Ter princípios e não os fazer valer, o que, por princípio, é uma negação do ser. Neste momento, em que as democracias ocidentais vivem uma crise existencial, este problema adensa-se no debate público, mas, na maioria das vezes, fica por aí. Portugal, um país estrategicamente à beira-mar plantado, um país onde as soluções morrem na praia. Não. Nós hoje viemos dizer-vos não. Viemos dizer não a tudo isto, a todo esse desinteresse de que falam. Viemos mostrar que há jovens que ainda se interessam um bocadinho e que, seja por... Pode ser que isto não caia. Seja porque há sempre alguém que diz não, ou seja pelo que for, viemos mostrar esse não. E viemos negar todas as pessoas que dizem que os jovens não se interessam pelo futuro. E futuro é uma palavra importante aqui. Quando as pessoas me perguntavam o que era isto do manifesto, e foram muitas ao longo das últimas semanas, talvez futuro seja a palavra que mais facilmente o descreve. Em primeiro lugar porque é um futuro que nem sequer é meu. Eu estou no 12º ano, as pessoas que escreveram isto, a grande maioria estão no 12º ano, para o ano andor, vão-se embora, provavelmente da cidade também, para além da escola. Nós não estamos a fazer isto para nós. Estamos a fazer isto para outra geração, para outras pessoas. Mais do que isso, perdemos as férias de julho e em vez de estarmos na praia, em vez de estarmos num café qualquer, tivemos a escrever um manifesto. A escrever algo que tentasse mudar algo. Mudar a situação em que vivemos. E porquê? Porque a situação é realmente urgente. Não pensem que é fácil meter jovens de 17 anos, como eu, a tirar o verão, a tirar as suas férias, para fazer uma coisa destas.
não é? Tal como qualquer pessoa. Agora, é a tal mudança que nós queremos transmitir. E que mudança é que queremos transmitir? E talvez aí seja bom começar com o como. Há uma pergunta que normalmente se faz que é: o que é civilização? Erguer a estátua ou derrubá-la? A única resposta correta é os dois. E nós hoje viemos fazer isso. Viemos mostrar que conseguimos fazer isso. Erguer a estátua, mas também derrubar todas as estátuas que são anacrónicas, para as quais a nossa educação, a nossa escola já não vive. Para isso, apresentamos o que está mal nas nossas escolas, o que está mal também na nossa cidade, mas apresentamos soluções, apresentamos propostas. E para isso, e como a política é feita de prioridades, temos prioridades, 4, em que a ordem é relevante. E o primeiro é assegurar que os alunos têm uma representação nos conselhos pedagógicos das escolas. A segunda tem a ver com garantir que existe um apoio eficaz e eficiente aos jovens no que diz respeito à saúde mental. A terceira tem a ver com os funcionários, que ainda hoje não suprem as necessidades da escola. Talvez sejam precisos mais, mas para isso também apontaremos soluções. E a terceira tem a ver com as condições técnicas das duas escolas. Agora é destacar aqui uma coisa muito importante: o papel da intervenção dos jovens, a voz que tem que ser dada a estes jovens. É pelo desejo de uma escola mais democrática e, como a escola é a tal âncora do futuro, é a âncora de uma sociedade futura, é por um futuro, uma sociedade mais democrática. E tendo a certeza que a democracia não é só uma coisa formal, vota aqui e vota ali. É muito mais que isso. É tornar a sociedade mais eficaz, mais justa, mais livre. E é esse o nosso propósito. Em primeiro lugar, melhorar a qualidade de vida dos alunos e dos jovens da cidade. Incutir também neles a cultura democrática que é preciso para os preparar para um futuro em que, como eu disse há bocado, as democracias estão numa crise existencial. E pensar também que estes serão a próxima geração futura. A próxima geração de adultos, a próxima geração trabalhadora. Por isto, por uma escola pelos alunos e para os alunos, por uma escola democrática, apresentamos-vos o Manifesto do Estudante. Seguiu-se David Ferreira, que reivindicou para os alunos uma representação no Conselho Pedagógico das escolas. E o que nós vamos pedir é, pelo menos, a representação dos alunos no Conselho Pedagógico Escolar. Para compreender melhor esta medida, vamos começar por definir dois conselhos: o Conselho de Associação de Estudantes e de Conselho Pedagógico. A Associação de Estudantes é um membro da escola que é eleito pelos alunos da escola para que possam ser representados perante a direção, Conselho Pedagógico, etc. E que realiza várias atividades e eventos para os mesmos alunos. E o Conselho Pedagógico é o órgão que podemos dizer que rege a escola. É responsável pela coordenação e supervisão pedagógica a nível escolar. E, para meter isto em níveis práticos, o Conselho Pedagógico que escolhe, por exemplo, os manuais a serem utilizados, aprova os critérios de avaliação e aprovam também os eventos que podem ou não ser realizados na escola, mesmo propostos pela Associação de Estudantes. Agora, a nossa questão e o nosso argumento é um facto que o Conselho Pedagógico tem um grande peso no ambiente escolar. Toma muitas medidas que têm um enorme peso também na vida dos alunos. E nós questionamos como é possível os alunos não estarem representados em algo que tem tanto peso na vida deles. E é isso que a gente vem propor, é que haja pelo menos um membro, um aluno, escolhido, por exemplo, pela Associação de Estudantes, que, tal como disse, foi escolhido pelos alunos. No Conselho Pedagógico podem ter sequer um voto na matéria, mas pelo menos para falar, para refletir, para ajudar nos debates. E o que é que isto poderia trazer de bom para a escola? Seria muito bom para os alunos estarem representados no Conselho Pedagógico, dado que, como eu disse, tomam decisões muito importantes e é sempre importante, penso eu, ouvir os alunos em medidas que os irão afetar a eles mesmos. Segundo, e por isso, e além disso também, um ponto que eu queria dizer, o Conselho Pedagógico dessa forma acaba por ser um pouco representativo relativamente aos alunos. Além disso, a presença de um aluno no Conselho Pedagógico iria também, de certa forma, facilitar o trabalho do próprio Conselho Pedagógico.
Isto porque, em alguns debates do Conselho Pedagógico, reuniões em que tem que decidir em relação a medidas a aplicar, se calhar daria jeito o ponto de vista de um aluno, dado que os professores têm uma visão da escola e os alunos têm outra. Os professores veem partes que os alunos não veem e os alunos têm outro contacto nos recreios, etc., nas atividades extracurriculares, que os professores não têm. Então estariam lá para esclarecer uma dúvida ou mesmo simplesmente para serem ouvidos, facilitando assim também o trabalho aos professores e entidades competentes presentes no Conselho Pedagógico. E esse seria outro ponto bastante positivo. Além disso, tal como o meu colega André disse na introdução, os jovens, e não digo que não tenham razão, quem o faz, são rotulados como não querem participar em atividades políticas, atividades cívicas, etc. E se calhar este também é um meio de fomentar essa participação em todo esse meio de associações, político, cívico, etc. Iria dar essa voz aos alunos, que é extremamente importante, iria fomentar tudo isso. E esse é outro ponto de valor. E então é por todas estas razões que a nossa primeira medida é esta mesmo. É a participação dos alunos no Conselho Pedagógico. Seria aquela medida que, a nosso ver, seria também uma das mais fáceis a realizar e também teria um grande impacto na vida escolar. A saúde mental é uma das maiores preocupações dos estudantes, sendo que o número de alunos que já tiveram algum problema neste particular é elucidativo. Bárbara Cardoso quer, por isso, um apoio real e eficaz. Quando se fala em jovens e nos seus problemas, não podemos deixar escapar o tópico da saúde mental. Se já desde o século passado, estas doenças como o stress, a ansiedade e a depressão eram previstas de marcar o século XXI, com a pandemia, obviamente, tudo isto se agravou. Entre os jovens, seja na escola ou fora dela, o cenário não é diferente e pode ter consequências muito graves, tanto a nível de saúde pública como a nível social e económico. Para darmos um exemplo, a minha turma realizou um estudo dentro da escola Jacome Raton e concluímos que 48% dos inquiridos têm dificuldades em dormir, 27% já tomou medicação com efeito calmante ou antidepressivo e, o mais assustador, 23% dos inquiridos já pensou em cometer suicídio. Apesar de termos usado uma amostra relativamente curta, esta é a amostra que representa a comunidade escolar tomarense e jovem. E os seus dados são aterradores. Quantas pessoas é que eu não conheço que depois da pandemia baixaram as suas notas, porque estavam deprimidas, porque se sentiam ansiosas, etc. Era muita coisa a acontecer e há pessoas que não lidam bem com isso. Por isso exigimos uma resposta rápida e que resolva estes problemas todos de uma vez por todas. Mas antes de tudo, antes de exigir o que é que seja, nós temos propostas. Achamos que a resposta, a nível escolar, deve passar por 3 frentes. Em primeiro lugar, a consciencialização e a sensibilização dos alunos. A realidade é que se perguntarmos aos alunos, a maioria não sabe quem é psicóloga, ou onde ela está, ou como lá chegar. Parece-nos que qualquer medida que seja tomada em termos da saúde mental deve começar por aí. Nada nos vale ter mais psicólogos se ninguém sabe como aceder aos seus serviços, não é verdade? Por isso propomos, por exemplo, que os departamentos de saúde mental vão às turmas, no início do ano, apresentar-se, falar sobre o seu trabalho e falar sobre a sua disponibilidade. Mais do que isso, é também importante certificarmos que a saúde mental deixa de ser um tema tabu, o que tem impedido e dificultado e muito o combate a este tipo de doenças. Isto pode ser feito através de ações de sensibilização e consciencialização, não só aos alunos, mas à comunidade geral, à comunidade escolar no geral. É normal ter problemas e é ainda mais normal ter dificuldade em lidar com eles sozinho. Como segundo ponto, propomos que se crie uma espécie de rede entre toda a comunidade escolar, o que inclui não só alunos como professores, funcionários, mas com especial foco nos diretores de turma, para não só identificar estes casos alarmantes, como também comunicá-los ao psicólogo escolar. Em terceiro lugar, o acompanhamento a psicólogo dos alunos deve ser reforçado e, em casos mais graves, deve-se criar uma espécie de canal de transição desses casos alarmantes da escola para o hospital. Dito isto, o reforço no acompanhamento psicológico dos alunos exigiria a contratação de mais pessoal profissional nesta área e temos noção que também este reforço, devido a necessidades de mais consultas e necessidade de fazer essas tais
ações de sensibilização que eu vos falei anteriormente e a exigir um reforço e um esforço financeiro. Mas nós também temos noção que se nada for feito neste campo, as consequências serão ainda mais custosas para a sociedade. Para além disto, é importante destacar que os serviços do Centro Hospitalar do Médio Tejo são insuficientes. Eu conheço imensa gente que tem consultas para serem marcadas há meses e não tem uma mínima previsão de quando elas vão ser marcadas. Por considerarmos esta situação tão alarmante, é que exigimos respostas e um reforço nestes serviços. Assim, através deste manifesto, deixamos claro quais são os problemas da comunidade escolar e dos jovens e apresentamos também soluções que consideramos urgentes para nos certificarmos da qualidade de vida dos jovens e a comunidade escolar toda em geral. Obrigada. Outra das reivindicações do manifesto tem a ver com o número de funcionários, considerado como escasso pelos alunos. Inês Graça deu conta de alguns dos transtornos com que os jovens se deparam. Desde pequenina que me lembro desta mesma expressão, a insuficiência do número de funcionários nas escolas públicas portuguesas. E ao longo deste meu percurso educativo, deste meu percurso na escola pública, tanto eu como os meus colegas tivemos a certeza da verdade disso mesmo. Então, passando agora à parte principal. Atualmente, não sei se sabem, mas a Câmara é responsável pelo processo de contratação dos funcionários. No entanto, podemos qualificar este processo podemos qualificar os contratos como precários, o que resulta numa sensação de instabilidade nos mesmos. É uma crescente instabilidade que pode até chegar-se a refletir no seu trabalho. Mas com isto, nós não tencionamos atribuir culpas ou nomear um responsável particular por isto mesmo. Queremos apenas refletir e sublinhar estes que são problemas reais, além de queremos alertar para estes problemas e exigir a melhoria das suas condições de trabalho. Mas, voltando à minha questão inicial, que não existem dúvidas quanto à veracidade desta expressão da quantidade insuficiente de funcionários nas escolas públicas. Esta é a verdade, pelo menos na Escola Secundária Santa Maria do Olival e Escola Secundária Jacome Raton. Com isto, quer dizer que resultam problemas no que diz respeito à cobertura de serviços escolares e à segurança destas mesmas instituições. E passo a dar-vos alguns exemplos reais. No caso da Escola Secundária Jacome Raton, existem casas de banho nos níveis superiores e também no resto do chão. No entanto, devido à falta de funcionários, lá está, só as casas de banho do resto do chão é que estão disponíveis para os alunos. E não sei se conhecem, mas existe um primeiro, segundo, terceiro andar, e para os alunos que têm aulas nos andares superiores, sobretudo aqueles que os há com mobilidade reduzida, torna-se muito difícil ter de descer 2 pisos para utilizar a casa de banho lá de baixo, e isto inúmeras vezes ao longo do dia, inúmeras vezes ao longo do ano letivo, durante vários anos letivos. Isto não é aceitável. Passo agora a dar exemplos quanto à Escola Secundária Santa Maria do Olival. Podia falar do ginásio, onde anteriormente tínhamos 2 funcionários. Um deles penso que se tenha reformado, ou pelo menos não esteve presente nos últimos tempos. Okay. Num bloco de 50 minutos, normalmente temos 3 turmas no ginásio, em partes separadas, obviamente, mas tínhamos anteriormente 2 alunos, 2 funcionários, para conseguir cobrir as necessidades dos professores, material que fosse necessário, alguma adaptação do local. Nunca na vida 2 funcionários seriam suficientes, quanto mais apenas um, ao longo do dia, durante 5 dias por semana, ao longo de todo um ano letivo. Posso também falar dos horários que não correspondem às necessidades dos alunos, os horários de serviços como a papelaria ou o bar. Tantas são as vezes em que nos esquecemos de comprar folhas de teste atempadamente para um teste, que podemos ter às 8h15 da manhã, quando a papelaria só abre às 9h. Acho que é perfeitamente aceitável que só possamos comprar essas folhas de teste no mesmo dia, mas não nos é possível concretizá-lo uma vez que esse serviço não está aberto. Muitas das vezes também os funcionários, como lá está os do ginásio, são sobrecarregados com imenso trabalho. Lembro-me de uma pessoa que trabalha há anos naquela escola, que chega à escola todos os dias às 7h30 da manhã e que ora tem de estar na portaria,
ora uns minutos mais depois tem de ir para a biblioteca, ora às vezes tem de passar pelo bar. Enfim, é complicado gerir tudo isto, obviamente. E claro, não se torna fácil ouvir tantas vezes: Dona, algo, quando é que vai abrir a biblioteca da escola? Preciso de ir imprimir qualquer coisa, preciso de requisitar um livro, preciso disto, daquilo. A verdade é que nós não morremos, não é o fim do mundo se não tivermos essas fotocópias a tempo e horas. Mas a verdade é que, ainda que não seja o fim do mundo, isso não quer dizer que não seja legítimo tentar mudar isso. É para isso que aqui estamos. E como já se devem ter apercebido ao longo do nosso manifesto, para aqueles que o tenham lido, nós focamos também em tentar encontrar soluções para estes problemas. Podia ficar aqui o tempo todo a queixar-me: sim, não há funcionários, sim, há uma gestão ineficiente dos mesmos, mas quero apresentar algumas sugestões. Então, nós procuramos, sobretudo, trazer soluções eficazes e aproveito para partilhá-las convosco. Começo, obviamente, por mais uma vez, voltar a carregar esta necessidade do aumento de contratações do pessoal não docente. Seguida, é também de extrema relevância uma maior valorização destes profissionais, tanto a nível monetário, se possível, que era ótimo, mas também a nível das relações interpessoais, que cada vez é a impressão nossa que estão cada vez mais decadentes. Então nós sugerimos um aumento dos programas que promovam essas relações, que promovam a empatia entre alunos e funcionários e professores e funcionários. Concluo com aquela que consideramos ser a solução mais viável e mais relevante. Isto é, a gestão mais eficaz dos mesmos. Que o pessoal não docente seja distribuído de forma mais eficiente, de modo a cobrir os serviços necessários e assim contribuir para a melhoria do ambiente escolar entre todos. O reforço das condições técnicas da escola também foi alvo de análise nesta sessão. Lara Marques explicou aquilo que está em causa. Vamos então seguir para o nosso quarto tópico, que nada mais nada menos fala das condições técnicas de ambas as escolas, a Escola Santa Maria dos Olivais e a Escola Giacomo Raton. Obviamente, no nosso manifesto afirmamos que qualquer escola influenciada pelas condições técnicas é ela inerente. E por isso mesmo, neste momento, viemos salientar certas necessidades a que este tópico dizem respeito. Contudo, temos também de referir as elevadíssimas diferenças que existem entre a Escola Santa Maria dos Olivais e a Escola Giacomo Raton. Mas, primeiramente, vamos começar por um ponto que ambas as escolas têm em comum: a refeição nos refeitórios escolares. Obviamente nós temos que destacar e temos que referir, mas principalmente criticar a fraca qualidade destas refeições. Todos nós estamos cientes de que este não é um problema novo, no entanto a sua resolução não aparenta estar para breve. Todos nós também temos consciência de que estas refeições resultam da contratualização de empresas que prestam estes serviços e por esse mesmo motivo é muito difícil dissociar estas refeições escolares, estas escolas, do seu custo económico. Contudo, a fraca qualidade das refeições escolares representa um grande flagelo para todos os alunos, principalmente para os alunos mais desfavorecidos, mais carenciados. Dito isto, nós propomos uma coisa muito simples: que haja uma revisão na contratualização destes serviços, de modo a garantir apenas a qualidade dos serviços que são prestados, de modo a garantir a qualidade das refeições. Passando agora especificamente para as melhorias da Escola Santa Maria dos Olivais, melhorias que devem ser urgentes e que são visíveis. Começando então pelos cacifes, este que dizemos que é um dos grandes e dos maiores problemas que os alunos enfrentam atualmente. Atualmente, a utilização dos cacifes pelos alunos da Escola Santa Maria dos Olivais está vedada. Obviamente que a pandemia do Covid-19 trouxe grandes alterações e trouxe alterações significativas para o cotidiano de todos nós. Contudo, face à situação pandémica atual, achamos que esta medida é desapropriada e é completamente desproporcional. Nós achamos inadmissível que um aluno tenha que ter todos os seus pertences o dia todo com ele, sabendo que existem cacifes, simplesmente a sua utilização não lhes é dada. Por isso, a única coisa que propomos a este ponto é que sejam dada a utilização e que os alunos possam efetivamente utilizar os cacifes, porque eles existem, simplesmente a sua utilização é-lhes vedada. Ainda em relação à Escola Santa Maria dos Olivais, e indo um pouco mais profundo, nós temos que salientar sim a fraca qualidade e as fracas condições em termos de instalações.
No entanto, sabemos que para estas fracas condições serem suprimidas, esta escola merece uma remodelação um pouco mais extrema, um pouco mais profunda. No entanto, esta remodelação devia ser completamente transparente. Para esta remodelação ser feita, toda a comunidade escolar deveria ser ouvida. E achamos importante que não só a comunidade escolar, mas principalmente os alunos, principalmente os estudantes, deviam ser ouvidos, deviam ser questionados, porque serão eles os maiores usufruidores deste serviço. E destas melhorias, obviamente, inerentes à remodelação. Agora, vamos passar para a escola Jacques Murraton. E a este nível, nós só conseguimos encontrar um aspecto a referir, que é a questão dos stores. Atualmente, nem todas as escolas de Jacques Murraton possuem stores. E aqueles que possuem, nem todos se encontram a funcionar corretamente. Isto tem impacto na vida dos alunos, porque quando é necessária a utilização do projetor, não se consegue ver. Não se consegue ver, o que faz com que as aulas não sejam tão produtivas, não sejam tão didáticas. Isto tem consequências não tão benéficas da aprendizagem dos alunos. Também existe, obviamente, influência devido à entrada do calor, o que faz com que leve à mudança de exposição dos alunos. Obviamente que vai ter consequências também graves na aprendizagem dos alunos, na aula, e obviamente as consequências vão ser notórias. Dito isto e concluindo, obviamente é urgente a melhoria das condições técnicas, tanto na Escola de Santa Maria dos Olivais como na Escola Jacques Murraton. Obviamente que, apesar desta urgência, nós estamos cientes da dificuldade da execução das nossas propostas, especialmente no caso da Escola de Santa Maria dos Olivais, porque esta execução revela-se ainda mais difícil devido à necessidade de uma remodelação estrutural. No entanto, nós consideramos muito mais do que essencial estudar soluções para todos estes problemas e aplicá-las com a maior brevidade possível, para, ao fim de garantir um bem-estar a toda a comunidade escolar. E muito obrigada.